Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Nunes.jns. Olha, hoje é um dia também para se comemorar. A Polícia Federal encontrou indícios de plano da Polícia Rodoviária Federal para tirar votos de Lula com aquela blitz. Vocês lembram daquela blitz que no dia da eleição, segundo turno, inventaram de inventar, como se diz, de fazer uma blitz para a maioria dos transportes que estavam carregando eleitores, principalmente no Nordeste. Por quê? Porque o território eleitoral do Lula, o Nordeste foi um dos que mais deram votos ao presidente Lula. E o que é que acontece? O senhor Silvanei, que foi preso hoje, depois que se descobriu essas coisas, se descobriu indício de que a blitz foi feita exatamente para impedir que eleitores do Lula tivessem tempo de votar. Criaram um tipo de, digamos assim, um mecanismo para burlar a justiça, para burlar e fazer de conta que estavam fazendo um trabalho sério. Então, no dia da eleição, pararam vários carros. Quando os eleitores começaram a denunciar, então foi até que chegou no Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes determinou urgentemente que o Silvinei Vasquez acabasse com essa história da blitz, que está proibida. Caso ele continuasse, seria preso. E aí ele inventou de dizer que era um trabalho sério, isso, aquilo, mas depois foi comprovado. Mesmo assim, até mais ou menos 1h da tarde, até as 13 horas, ainda tinha blitz, muita blitz parando os eleitores nordestinos. Então, várias denúncias aconteceram, inclusive ficou muito claro que somente as pessoas, os carros que tinham o logotipo do Lula, eram parados. Os carros que tinham o logotipo do Bolsonaro, do 22, não eram parados. Inclusive, um senador da República da Bahia, de Salvador, fez essa denúncia. Esqueci agora o nome do senador. Fez essa denúncia, que os carros que estavam com 22 passavam tranquilos. Os carros que tinham logotipos do Lula, presidente, então eram parados. E, na verdade era uma forma de fazer com que atrasasse, retardasse o máximo possível que os eleitores chegassem a tempo para votar. Então, a partir das 13 horas, mais ou menos, que pararam de vez todas essas blitz. Mas, mesmo assim, houve, digamos assim, muita gente, aconteceu de muita gente, muitos eleitores não poderem chegar a tempo para votar. Mesmo assim, o Bolsonaro foi derrotado. Então, isso foi mais uma manobra que o Bolsonaro, evidentemente, fez para impedir a eleição do presidente Lula. E agora ficou comprovado. Então, a PF encontra indícios de plano da Polícia Rodoviária Federal para tirar a voz de Lula. Horas após blitz, no segundo turno, Bolsonaro se reuniu com Silvinei e Torres. Silvinei falou muita disse a gente sobre reunião pré-segundo turno. Então vamos aqui a essa notícia que está no UOL aqui. Olha só. PF achou indícios de plano de Silvinei para tirar votos de Lula com blitz. A Polícia Federal localizou imagens de um mapeamento de municípios onde o presidente Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno no celular da ex-diretora de inteligência Marília Ferreira de Alencar, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob tutela, então, de Anderson Torres. As informações constam em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, que embasou a prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, olha só, o que é que eles fizeram? Eles pegaram um mapa das eleições no Nordeste para saber exatamente quais os municípios que Lula teria mais votos, teve mais votos no primeiro turno. E aí, a partir desse mapa, fizeram o possível para evitar que os eleitores chegassem a tempo para votar. Então, muita gente ficou sem conseguir votar mesmo, mas graças à denúncia que se fez, ainda deu tempo, e por pouco
Lula não perder a eleição com essa manobra, além de várias outras manobras, como teve até o caso do absurdo do consignado, empréstimo consignado para os aposentados. Então, veja o que de fato aconteceu. E além disso, o que é que aconteceu? Logo que saiu o resultado das eleições, houve o quê? Aqueles bloqueios nas rodovias que teve, olha só, que coisa interessante, que coisa absurda que a Polícia Rodoviária fez, né, amando, né, controlada na época pelo Silvinei Vasquez. Enquanto na época da eleição alegaram que estavam fazendo um trabalho sério para que veículos que não tivessem condições de carregar eleitores com segurança e tal, na verdade é para impedir as eleições. Eles fizeram isso. Quando aconteceu o resultado das eleições, eles fizeram exatamente o quê? Foram para as rodoviárias, foram para as BRs e os bolsonaristas foram para as BRs para bloquear as BRs. E a Polícia Rodoviária Federal não fez praticamente nada para impedir que os bloqueios seguissem. Enquanto, veja só, teve a manobra para impedir a eleição, que os eleitores chegassem a tempo, e depois a Polícia Rodoviária Federal foi conivente para com os bolsonaristas que bloquearam as rodovias, impedindo o cidadão de ir e vir. Sem contar com isso, né, sem contar também que alguns policiais rodoviários federais chegam a tirar fotos, fazer videozinho, parabenizando, né, apoiando os bolsonaristas que estavam bloqueando as rodovias. Então, agora a coisa, como se diz agora, o bicho pegou para o lado do Silvinei. O que aconteceu? Olha só. Marília participou da Operação Eleições, em que blitz foram realizados no dia do segundo turno das eleições do ano passado e atrasaram a chegada de eleitores nos seus locais de votação. As imagens foram utilizadas em reunião com Silvinei Vasquez, então diretor da Polícia Rodoviária Federal, que foi preso hoje por suposta interferência do órgão no pleito eleitoral. A prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que viu conduta gravíssima e ilícita. Moraes ainda apontou que a liberdade de Silvinei poderia comprometer a eficácia das diligências, uma vez que, mesmo aposentado, o ex-diretor da PRF ainda tem influência e reverência entre agentes. Dados foram entregues a Torres, e também estava mancomunado com o Silvinei. Marília prestou depoimento à Polícia Federal e relatou que pediu a extração dos dados dos dois candidatos para confrontar com partidos políticos dos respectivos prefeitos de cada município do Brasil inteiro, o que poderia caracterizar indicativo de compra de voto, a depender do informe recebido, que apresentou a planilha ao ministro Anderson Torres em reunião, na qual também estavam presentes outros servidores da CEOP, a Secretaria de Operações Integradas, tendo explicado o intuito das análises. Trecho do relatório da PF com depoimentos de Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência. Em depoimento à PF, uma analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério afirmou que recebeu a tarefa de Marília Ferreira de Alencar para levantar as cidades que concentrassem votação superior a 75% dos candidatos que concorreriam ao segundo turno. Olha só. Então, esse é um indício gravíssimo. Muito claro, olha, vamos saber quem obteve 75% dos votos. Foi Lula no primeiro turno. Então, eles fizeram isso para saber para quê? Para encontrar uma forma de impedir que os eleitores chegassem à urna eletrônica no segundo turno. Então, olha, 75, votação superior a 75% dos votos, não é? Que concorreriam ao segundo turno, no caso Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Posteriormente, afirmou aos investigadores que as blitz
tinham como foco cidades e arredores onde o petista tivesse maior porcentagem de votos. Olha só. Isso ficou muito claro, que as ações da PRF seriam blitz em municípios ou próximos a municípios dos quais o então candidato Lula tivesse votação acima de 75%. Trecho de depoimento de analista de inteligência do Ministério da Justiça, APF. Policiamento direcionado. A investigação ainda chama a atenção pela forma como mencionam abordagens a ônibus e menção apenas a região Nordeste. Também aponta que agentes criticaram a conduta de Silvinei, afirmando que o mesmo teria falado muita merda nas reuniões de gestão, notadamente, ao que parece, determinando policiamento direcionado, corroborando com os elementos de prova que indicam as ações policiais, visando dificultar ou mesmo impedir eleitores de votar. Em reportagem em abril, o UOL já havia apontado que a Polícia Rodoviária Federal havia escalado mais agentes de folga para trabalhar nas blitz no segundo turno das eleições de 2022, em locais onde Lula havia vencido Bolsonaro com folga no primeiro turno. Os bloqueios foram contestados pelo Tribunal Superior Eleitoral à época. Olha só, então até mesmo policiais que não iriam trabalhar naquele dia foram chamados para trabalhar, se usou a máquina pública de maneira vergonhosa, absurda, para impedir que o presidente Lula, que o candidato na época Lula, fosse eleito presidente. Então agora é prova cabal, agora não tem outra. Então com isso, o Silvinei Vasquez foi preso por suposta interferência nas eleições de 2022. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi preso preventivamente na manhã de hoje, quarta-feira, em Florianópolis. O que aconteceu? A PF deflagrou a Operação Constituição Cidadã para esclarecer o suposto uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral no segundo turno do ano passado. Então, aí, essa é a notícia que está no UOL. Olha só, vamos pegar aqui que está processando aqui. Vamos lá a notícia. Vasquez foi preso em Florianópolis pela Polícia Federal e a previsão é que ele seja transferido para a superintendência da PF em Brasília às 14 horas, onde vai prestar depoimento. O UOL apurou que ele vai passar a noite em uma cela da superintendência e depois vai ser levado para Papuda. Além do mandado de prisão de Vasquez, a PF também cumpre 11 de busca e apreensão, 2 em Santa Catarina, 2 no Rio Grande do Sul, 5 no Distrito Federal e 1 no Rio Grande do Norte. A operação da PF tem apoio da Corregedoria Geral da PRF. Ex-diretores também são alvos. Segundo apurou o UOL, foram alvos de busca e apreensão 2 ex-coordenadores gerais e 4 ex-diretores do órgão. O Wendel Benevides Matos, ex-corregedor da PRF, foi um deles. Outros 47 policiais rodoviários federais ainda serão ouvidos pela investigação da PF. Em nota, a PRF diz que colabora com as autoridades com o fornecimento de dados referentes ao trabalho da instituição, como o número de veículos fiscalizados e multas aplicadas nas rodovias federais. A corporação também diz que há 3 processos administrativos disciplinares para apurar a conduta do Silvinei. Os processos foram encaminhados à Controladoria Geral da União. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, complementou a Polícia Rodoviária Federal. Então, olha só, a reportagem ainda não conseguiu localizar a defesa dos alvos, a nota será atualizada se houver um retorno. Leia a íntegra da nota da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, acompanha a Operação Constituição Cidadã, que resultou na prisão do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, ocorrida na manhã desta quarta-feira 9, em Florianópolis, e no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O corregedor-geral da PRF, Vinícius Bergman, acompanha a operação desde o início da manhã, na sede da Polícia Federal, em Brasília. A PRF colabora com as autoridades que investigam as denúncias de interferência do ex-diretor-geral no segundo turno das eleições para a presidência da República, em 30 de outubro de 2022, com o fornecimento de dados referentes ao trabalho da instituição
como número de veículos fiscalizados e multas aplicadas nas rodovias federais. Paralelamente às investigações no STF, foram abertos 3 processos administrativos disciplinares no âmbito da PRF para apurar a conduta do ex-diretor-geral. Os procedimentos foram encaminhados à Controladoria Geral da União, órgão com competência para apurar a conduta do ex-diretor-geral da PRF. Motivo das investigações. Segundo a PF, integrantes da PRF supostamente direcionaram recursos para dificultar o trânsito de eleitores em 30 de outubro, no dia do segundo turno das eleições, sobretudo no Nordeste, região em que o então candidato Lula teve maioria dos votos no primeiro turno. Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que no dia do segundo turno foi realizado patrulhamento ostensivo e direcionado à região Nordeste do país. Trecho de comunicado da PF. Os investigados podem responder por prevaricação e violência política, além dos crimes de impedir ou embaraçar o exercício do voto e ocultar, sonegar, assar, bancar ou recusar no dia da eleição o fornecimento de utilidades, alimentação e meio de transporte ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Na véspera das eleições, Vasquez pediu votos para Bolsonaro nas redes sociais. O UOL divulgou dados de um documento interno da PRF que apontam que o órgão, sob Silvinei Vasquez, escalou mais agentes de folga para trabalhar nas blitz no segundo turno em estados onde Lula havia ganhado de Bolsonaro no primeiro turno. O custo total da operação foi de mais de 1,3 milhão, ou seja, até isso, né, todo o absurdo se fez, se usou dinheiro, se usou a máquina pública, se usou o dinheiro seu, meu, o dinheiro de todo cidadão. Ok? Então, veja isso. Então, essa foi a situação. No segundo turno das eleições, em 30 de outubro de 2022, a PRF realizou mais de 500 operações no transporte de eleitores em várias estradas do país, com maior foco no Nordeste, região onde o então candidato Lula tinha maioria dos votos. Nas redes sociais surgiram dezenas de relatos de eleitores que disseram ter enfrentado dificuldades para chegar aos locais de votação. Na campanha do PT, a pressão foi grande para que Moraes prendesse Vaz e estendesse o horário de votação. Moraes ameaçou prender Silvinei, mas não prorrogou o horário para votar. Posteriormente, o presidente do TSE afirmou que as operações da PRF não atrapalharam o resultado das urnas. Bom, não atrapalhou a ponto de impedir que Lula fosse eleito, mas que atrapalhou. Em dezembro de 2022, Vasquez foi dispensado do comando da PRF. Posteriormente, o órgão concedeu a aposentadoria voluntária ao ex-diretor. Na verdade, houve toda uma manobra para ele não ser preso, né? Vasquez é investigado por improbidade administrativa, por supostamente usar indevidamente o cargo que ocupava na PRF. Em depoimento da CPMI do 8 de janeiro, ele negou interferência nas eleições. Vasquez é aposentado desde 21 de 12 de 2022, um dia depois de ter sido exonerado do cargo de diretor-geral da PRF. Ou seja, olha só a rapidez para aposentar o sujeito. A aposentadoria se deu por tempo de serviço prestado, já que atuou por mais de 20 anos na corporação. A CPMI também diz ter provas de que Silvinei participou de atos preparatórios dos ataques golpistas às sedes dos 3 poderes. Um documento foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Bom, então aí você que está vendo esse nosso canal, vendo esse vídeo, dê a sua opinião e também, se não se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.